Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Analítica Avançada 1. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre equilíbrio ácido-base. Daremos continuidade ao capítulo, adentrando na parte 9. Isso porque, na última videoaula, nós falamos sobre o método gráfico, com diagramas de pH versus log de CI, e de método por aproximações, usando equações aproximadas, para determinar a concentração de equilíbrio de diversas espécies presentes em um equilíbrio de ácidos muito fortes e fortes em alta concentração, baixa concentração e baixíssima concentração. Essa videoaula de hoje nós complementaremos esse assunto falando de ácidos fracos e ácidos muito fracos com suas bases correspondentes. Inicialmente, então, falaremos dos ácidos fracos e suas bases correspondentes. No caso, o par NH4 mais NH3 é um bom exemplo de um ácido fraco, com uma base forte correspondente. No início, uma solução de cloreto de amônia, NH4Cl, será considerada para esse exemplo. Na seção 2.3.3.1, foi tema da última videoaula, foi discutido que os íons cloretos não são significativamente protonados na faixa de pH de 0 a 14, ou seja, a concentração de HCl é insignificante nessa faixa. Portanto, apenas os íons amônio, NH4+, afetarão o pH. Lembrando que o íon amônio tem um pKa de 9,25. A figura 2.22 a seguir representa, então, o diagrama de pH versus log de CI de uma solução de cloreto de amônia com uma concentração analítica de 10 a menos 1, ou seja, uma alta concentração. Dando sequência aqui, nós temos então nossas linhas de OH menos H+, como ele é 10 a menos 1, nós temos aqui o ponto em menos 1, para obter o ponto do sistema, começamos a traçar as linhas de HB e de menos a partir do ponto do sistema, usando as equações assíntotas que foram determinadas há 2 videoaulas atrás. E podemos então observar que no cruzamento da linha de B- com H3 ou mais, obtemos o pH de 5,125. E a partir desse valor de pH, podemos então determinar as concentrações de equilíbrio de B-, H3 ou mais, no ponto P1, e no ponto P2, a concentração de equilíbrio de OH-, tá bom? No ponto P3, então, nós obteremos as concentrações de equilíbrio de HB. Observem que isso é possível porque a linha do OH- está bem abaixo da linha do B-, com aquela regra sendo obedecida de 2 ordens de grandeza, tá bom? Então, essa simplificação aqui é possível. Então, se pegarmos o balanço de cargas, nós temos que a concentração de equilíbrio de OH- é desprezível, sendo então que a concentração de H+ é equivalente à de B-, e isso vai acontecer exatamente nesse ponto P1, onde o log de B-, da concentração de B-, é igual a log da concentração de H3 ou mais. Para esses casos, podemos então usar a seguinte aproximação no balanço de carga. Desprezamos então a concentração de equilíbrio de OH- e chegamos à equação 2,66, que diz que a concentração de equilíbrio de H3 ou mais é aproximadamente igual à concentração de equilíbrio de B-. Isso significa que a coordenada de pH do ponto de cruzamento das linhas de H3 ou mais e B- dá o pH da solução com a precisão satisfatória, como nós mostramos anteriormente, no slide anterior. Além disso, cruzando essa linha de pH com as demais espécies, nós obtemos as concentrações de equilíbrio dessas espécies. Para derivar uma equação simplificada, a equação de equilíbrio do balanço de massas, que é a equação 2.39, de um ácido fraco, deve ser então considerada. No lado esquerdo de P1, que nós mostramos na imagem anterior, é uma simplificação bem fundamentada negligenciar a concentração de equilíbrio de B- em relação à de HB, já que ela é bem menor. Ou seja, pegamos a equação 2.39 e negligenciamos no balanço de massa a concentração de B-.
chegamos à expressão 2,70, que diz que a concentração de equilíbrio de HB é aproximadamente igual à concentração de equilíbrio de HB. Perdão, a concentração analítica, bolinha analítica, de HB é aproximadamente igual à concentração de equilíbrio de HB. Uma equação simplificada pode, então, ser facilmente derivada, substituindo a equação 2,66 na equação 2,7, que é a equação da lei da ação de massas, e, em seguida, na equação 2,70, que acabamos de deduzir. Vamos dizer, então, esse passo a passo? Pegando, então, a minha expressão, equação 2,76, e substituindo na lei da ação de massas, que é a equação 2,7, eu chego, então, a Ka é igual à concentração de íons de hidrônio ao quadrado, dividido pela concentração de equilíbrio de HB, equação 2,71. Substituindo, então, a equação 2,70 na equação 2,71, nós vamos ter, então, que a concentração de equilíbrio de HB pode ser substituída pela concentração analítica de HB. E agora nós temos, então, apenas uma variável nessa equação. Reorganizando ela para deixar em função da variável principal, que é H3O+, nós temos a concentração de equilíbrio de H3O+ ao quadrado, é igual a Ka vezes a concentração analítica de HB. Consequentemente, a concentração de equilíbrio de H3O+ vai ser a raiz quadrada de Ka vezes a concentração analítica de HB. Substituindo pelos valores dados no problema, a partir do pKa, obtendo do Ka, e o valor da concentração analítica, que também foi dado, nós chegamos a uma concentração de equilíbrio de H3O+, de 7,49 vezes 10 a menos 6, ou seja, um pH de 5,125, muito próximo do valor obtido graficamente. Na sequência, a figura 2.23 representa o diagrama de pH versus log de CI de uma solução de cloreto de amônio com uma concentração analítica baixa, em torno de 10 a menos 4. Aqui, não é possível negligenciar a concentração de OH- em relação a B-, isto é, a equação simplificada 2.66 não vai ser válida nesse caso. Contudo, ainda é apropriado desprezar a concentração de B- em relação a HB no balanço de massas, como a gente fez anteriormente. Uma vez que à esquerda de P1, a concentração de equilíbrio de B- é sempre menor do que a concentração de HB. Ou seja, essa equação aqui pode ser considerada 2.70, que diz que a concentração analítica de HB é aproximadamente igual à concentração de equilíbrio de HB. Isso tudo fica mais simples de ser visualizado no gráfico. Pegamos então aqui o valor da concentração analítica, traçamos uma linha constante, cruzamos com o valor de onde pH é igual a pK para obter o ponto do sistema. Traçamos então as linhas de HB e de B-, tá bom? E se observarmos o cruzamento dos pontos entre B- e OH-, nós vamos observar que isso vai acontecer justamente em torno de pH 6,75, que é o meu ponto P1. Bom, e me dá o valor de concentração de B- e H3O+ correspondente. O ponto em pH 6,75 que cruza a linha do OH- dá então a concentração de equilíbrio de OH-. Vocês podem verificar que essa concentração não é tão inferior à concentração de H3O+ e de B-. Consequentemente, não é uma boa aproximação considerar esse valor aqui desprezível, tá bom? Por fim, se eu pegar esse ponto P3, eu consigo pegar no eixo Y a concentração de equilíbrio de HB. Uma equação simplificada pode ter, então, facilmente derivada a partir da seguinte sequência. Nós vamos substituir a equação 2.70 na equação 2.7. Lembrando que a 2.70 é aquela simplificação do balanço de massas e a 2.7 é a lei de ação de massas. Isso tudo para tirar do denominador essa concentração de equilíbrio de HB e transformar na concentração analítica, que é um valor conhecido.
Em seguida, reorganizamos essa equação para colocar em função da concentração de equilíbrio de B-, e temos que ela é igual a Ka vezes a concentração analítica de HB dividido pela concentração de íons de hidrônio, equação 2.73. Reorganizando então a equação 2.12' que é a equação da autoprotose da água, para deixar em função da concentração de OH-, nós temos então a equação 2.12 duas linhas. Inserindo então a 2.12 duas linhas e a 7.3 na equação 2.41, nós temos então, como vocês podem observar aqui, que a concentração de equilíbrio de H3O+, vai ser igual a Ka, concentração analítica de HB sobre a concentração de íons de hidrônio, que veio lá da equação 2.73, que corresponde à concentração de equilíbrio de B-, mais Kw sobre a concentração de equilíbrio de H3 ou mais, que veio aqui da equação 2.12', substituindo OH-. Se nós multiplicarmos, então, ambos os lados pela concentração de equilíbrio de H3 ou mais, para tirar essa expressão do denominador, nós chegamos, então, a essa expressão matemática aqui, onde eu posso cancelar os termos do numerador e denominador que são semelhantes, e, finalmente, chegar a uma expressão que, após ser rearranjada, nos dá que a concentração de equilíbrio de íons de hidrônio é igual a raiz quadrada de Ka vezes a concentração analítica de HB mais Kw, equação 2.74. Substituindo esses valores com os dados do exemplo, nós chegamos então que a concentração de equilíbrio de íons de hidrônio é de 2,57 vezes 10 a menos 7, ou seja, um pH de 6,59, um pouco distinto do pH de 6,75 obtido graficamente. É óbvio, porque lá nós estamos considerando que a concentração de OH- é desprezível e ela não é. Então, provavelmente, ocorre uma distorção nos valores. No caso de concentrações muito baixas, a equação 2.65 pode ser usada. Nesse caso, então, a concentração de equilíbrio de H3 ou mais vai ser aproximadamente igual à concentração de OH-, e ambas vão ser igual à raiz quadrada de Kw, ou seja, 1 vezes 10 a menos 7. Nesse caso, então, nós temos, voltando aqui, uma equação com pH 7, onde ocorre a neutralidade, o que já é de se esperar, já que temos um ácido fraco com baixíssima concentração. Então, o que vai prevalecer aqui são as concentrações de OH+, de OH- e H3O+, provenientes da autoprotose da água, já que as concentrações de H3O+, provenientes do ácido são muito pequenas. Dando sequência, então, nós partimos para o caso de ácidos muito fracos e sua base muito forte correspondente. Como a gente viu algumas videoaulas atrás, o etanol tem um valor de pKa igual a 16 e é, portanto, um ácido muito fraco. Ele é muito fraco por causa do efeito indutivo positivo dos grupamentos metil, que fazem com que essa ligação hidrogênio e oxigênio se fortaleça e com que a quebra dela, a liberação desse hidrogênio, seja mais difícil. A figura 2.24 mostra o diagrama de pH log de CI em uma solução aquosa de etanol 10 a menos 1, ou seja, bem concentrado. Nesse caso aqui, vocês vão observar que a gente precisa novamente mostrar por motivos didáticos uma expansão aqui no quarto quadrante para chegar em valores de pH de 20, tá bom? Tendo em vista que o pKa é 16. Para obter o ponto sistema, nós cruzamos então o ponto onde o pH é igual a pKa com a reta constante da concentração analítica, do log da concentração analítica. Em seguida, traçamos as linhas de HB e B- para as espécies ácidas e básicas envolvidas e bases conjugadas envolvidas, e podemos observar de cara que a linha do B- está, a maior parte do tempo, abaixo, se não sempre abaixo da linha de OH-. Portanto, eu não posso considerar o cruzamento de B- com OH-. Na verdade, elas não se cruzam. O que eu vou considerar, então, no balanço de carga, vai ser o cruzamento entre H3 ou mais e OH-, visto que B- aqui pode ser considerado desprezível. Portanto, o pH de
equilíbrio aqui do sistema vai ser 7. E nessa posição P1, eu vou então encontrar as concentrações de equilíbrio de OH- e H3O+. Bem como na posição P2, eu vou encontrar a concentração de equilíbrio de B-. E observem que ela é mais do que 2 vezes, 3 ordens de grandeza inferior a OH-, por isso é uma boa consideração desprezar B- em relação a H3O+ e OH-. Por fim, pegando aqui P3, eu encontro a concentração de equilíbrio de HB, que é elevadíssima, visto que ele é um ácido fraco. A partir então do diagrama, é óbvio que a concentração de B- íons etanolato, no caso específico aqui, é muito pequena em toda a faixa de pH de 0 a 14, ou seja, o etanol reage apenas em uma quantidade desprezível com o ácido. Para esses casos, podemos então usar a seguinte aproximação. Pegando então o balanço de carga, nós desprezamos a concentração de equilíbrio de B-, e temos então que a concentração de íons de hidrônio é aproximadamente igual à concentração de OH-, ou seja, a concentração de etanolato é tão pequena que a equação 2,65 se mantém em quase qualquer concentração do meu ácido muito fraco. E com isso eu posso garantir que a concentração de H3O+ sempre vai girar em torno de 10 a menos 7, ou seja, pH igual a 7. Bem, pessoal, foi isso a nossa videoaula. Próxima videoaula nós falaremos sobre métodos gráficos e de aproximação para sais. Também mostraremos exemplos para ácidos de básico, que serão bem interessantes para complementar aqui o assunto. E para finalizar, realmente, eu deixo então essa atividade assíncrona número 6, onde para praticar eu peço que vocês usem o método gráfico para calcular as concentrações de equilíbrio de H3O+, OH-, HB, B-, ou seja, um ácido monoprótico em meio aquoso, que é formado pela diluição de 0,1 mol de HB em 1 litro de água, sendo dado aqui o pKa igual a 5. Lembrem-se que vocês precisam construir um gráfico para apresentar as concentrações de equilíbrio e o pH dessa solução, tá bom? Essa atividade tem que ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 31 de outubro. Desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até mais!